Olá! Antes de eu começar a falar aqui sobre o portal do Feminino do Futuro através das cartas de tarô, eu vou te pedir para dar um curtir neste vídeo e encaminhar para o máximo de pessoas possíveis. Hoje a carta que a gente vai falar é sobre a carta da sacerdotisa. Olha aqui que carta bem bonita, né? Então, gente, essa primeira parte aqui da jornada do tarô, eu estou seguindo a sequência dos arcanos maiores e essa sequência ela conta uma história, como eu já comecei lá na carta do louco. E essa é uma sequência da nossa vida, porque como eu trouxe lá na energia do louco, quando a gente vem para esse mundo, a gente tem que ser meio louco mesmo, né? Então a gente vem para cá e a gente não sabe de nada, né? Então alguém nos acolhe para este novo começo, a energia do mago. Depois a gente tem aqui o encontro com a mãe cósmica, que é essa mãe aqui da sacerdotisa. Ela representa a mãe cósmica porque aqui nessa jornada, né, olhando para a vida terrena, o primeiro contato que a gente tem com a nossa mãe, ele é muito mais emocional do que nutricional. Depois, aí vem a imperatriz, que é esse lugar da mãe que cuida, no sentido de nutrir, né, de trazer a segurança e essa proteção mais física. Mas o nosso primeiro contato com a mãe, ela é realmente a mãe cósmica, essa mãe de cuidado, de acolhimento. Tanto que quando um bebê nasce, né, ele já vem direto para o peito da mãe para sentir ali, né, e ter a pulsação do cordão umbilical, que é muito conectado com essa energia aqui da sacerdotisa. Então, estão vendo assim como o tarô ele vai contando a história da nossa vida, como a gente acaba se tornando um ser subjetivo, né? Então, essa primeira parte, principalmente do tarô, ela fala sobre isso, sobre subjetividade, sobre ser quem somos, sobre essa construção. Então a gente chama essa jornada de a jornada do caminho do indivíduo, né? Então é quando a gente está se construindo como indivíduo. E é uma jornada bem interessante porque ela é uma jornada que fala de movimento externo e de movimento interno, movimento externo e movimento interno. O Marcelo Cotrim, ele fala uma frase que eu acho muito interessante, que a vida é envolvimento e desenvolvimento. O envolvimento é quando a gente está nas relações e a gente já nasce numa relação, né? Então, de fato, a gente já começa aqui se relacionando com as pessoas e o desenvolvimento é quando a gente vem para dentro para desenvolver aquilo que de fato é nosso, aquilo que a gente pega do outro e que é bom e que a gente pode levar, e aquilo que é do outro e que fica com o outro, né? Então, eu gosto muito disso porque isso é algo que já vem com a gente da nossa infância, vai para nossa adolescência e para o resto da nossa vida, né? Então, a vida é isso, é envolvimento e desenvolvimento o tempo todo. E aqui nessa parte da sacerdotisa, a gente está falando sobre desenvolvimento. Então, a carta do louco tá mais para fora, a carta do mago tá mais para fora, mas já essa carta aqui da sacerdotisa, a gente já está falando de um movimento mais para dentro, mais para o nosso interior. Eu não sei quando esse vídeo vai chegar para vocês, que dia que vocês vão estar vendo este vídeo, mas eu fiz ele numa lua minguante. E foi bem interessante porque justamente foi uma lua que justamente me pegou bastante e me trouxe para esse lugar de mais recolhimento, né? Então essa lua minguante ela bateu bem forte. Normalmente eu já sinto essa energia lunar com mais frequência por estar mais conectada a esse ciclo, mas nesse momento, nesse período eu senti bem essa energia no campo, a energia da sacerdotisa, né? Então essa energia de sentir mais necessidade de recolhimento, de buscar me conectar mais com a minha sabedoria interior, de buscar um pouco mais de conhecimento também, mas não esse conhecimento didático, mas esse conhecimento do autoconhecimento mesmo, né? Então entrar em contato com isso, né? Com o meu eu novamente, só que desse lugar mais interno e não tanto no externo. Então, assim, talvez você esteja vendo em um momento que você está mais na energia do mago, mais na energia do louco, né? Enfim, mas o fato é que aqui, quando, né, tocou essa energia, ela estava bem em ressonância com o campo. Então, a carta da sacerdotisa, ela fala sobre o feminino, né? Só que ela fala desse feminino interno, né? De que o movimento começa do interno para depois ir para o externo, que aí vem a jornada, né? Que é a imperatriz, né? A próxima carta destes arcanos aqui. E ela fala muito de quando a gente está no nosso interno, a gente acessa muito a nossa luz, a nossa sombra, o nosso feminino, o nosso masculino, e que de fato, assim, a gente só vai encontrar esse tom de equilíbrio quando a gente se recolhe, porque daí a gente consegue entender, poxa, será que eu estava agindo mais e descansando menos? Será que eu estava descansando demais, agindo pouco? A gente começa a fazer reflexões, porque, gente, lembrando que polaridades sempre são estados de consciência, né? Então, são coisas que a gente realmente tem que parar para refletir e ajustar. A gente precisa fazer essas autoanálises, que é justamente quando a sacerdotisa aparece, para a gente se recolher e a gente começar a refletir sobre como a gente estava. Será que eu estava mais na minha luz, mais na minha sombra? Poxa, quando eu faço isso, eu vejo que são as minhas sombras, as minhas dores que vêm para fora. Ai, quando eu faço aquilo, eu vejo que eu estou em contato mais com a minha luz, com a minha pulsação de vida, com a minha alegria. Então, a gente só consegue ter esta compreensão quando a gente se recolhe. Esse recolhimento, gente, é realmente assim, ó,
É essa questão de se afastar um pouco do social, é tirar um momentinho para meditar, é tirar um momentinho para orar, realmente é ficar mais em sintonia com a sua própria companhia. E isso é um desafio, por quê? Porque no final das contas, tá? Por mais que essa energia de começos, essa energia do louco, de ir para a vida, dê aquele friozinho na barriga, só que é muito mais fácil acessar essas duas energias, porque elas são do externo e a gente fica muito mais no externo do que no interno. Essa energia aqui da sacerdotisa, que vai contra o fluxo, né, de carta do louco e a carta do mago, sempre pega mais a gente no sentido de se a gente descansa, se a gente para, se a gente desacelera, parece que a gente fica numa falta. E de fato, ela traz que a gente também precisa acessar isso. Por quê? Porque isso faz parte da dualidade, né? Então tem o excesso e tem a falta. Às vezes estava no excesso de estímulos, às vezes estava no excesso de fazer, e precisa ir um pouquinho sim para essa falta, para ajustar esses pontos, né? E ver o que faz sentido dar continuidade, em que ritmo que você vai dar continuidade. Enfim, ela consegue fazer essas reflexões e organizar melhor os teus movimentos, né? Mas numa energia de sacerdotisa, como eu falei, a gente sempre fica com essa sensação de que alguma coisa parece que não tá legal, que não tá certo, a gente fica com essa sensação meio fadigada, cansada, sonolenta também, tá? Isso influencia muito no campo, né? No campo físico, principalmente. E nós não estamos acostumadas a viver isso, não de uma forma onde a gente não precise ficar se sentindo culpada, né? Então, como o mundo cobra muita produção, como o mundo cobra muita performance, entrar numa carta da sacerdotisa, nessa frequência, nessa energia, é ir contra o fluxo de tudo isso. Então, às vezes pode vir essa sensação de culpabilização e aí pesa muito mais o processo, tá? O que eu gosto dessa carta é isso, assim, esse convite a se recolher e justamente nesse processo de recolhimento você refletir sobre o teu recolhimento, sabe? Sobre a sua forma de se afastar um pouquinho das interações sociais sem que isso pese tanto para você. A carta da sacerdotisa também ela fala que desse recolhimento vão vir os frutos, porque aqui a gente tem as romãs, né? Em romãs sempre falam muito de prosperidade, de abundância, né? Então ele é um recolhimento que vai te levar para esse lugar mais próspero, mais abundante, seja lá no que tu precisar da tua vida, né? Então assim, é o entrar para dentro, é o acessar os teus conteúdos internos para depois você ir para o externo com mais força. Tanto que eu falei que a próxima carta é a carta da Imperatriz, que ela é uma carta muito mais para fora, tá? Então, essa é a mensagem aqui da sacerdotisa. Eu gosto dela no sentido de ser este feminino, né, de acessar primeiramente o teu interior para depois ir para o teu exterior, né? Ela entra em contato com os sonhos, ela entra em contato com a sabedoria ancestral, né? Ela traz realmente essa energia de mãe divina, de mãe cósmica. A mensagem dela é, né, a frase dela é a sabedoria vem de dentro, né? Então, muitas vezes a gente está buscando fora, a gente está buscando em gurus, em mestres, em livros, mas muitas coisas já estão com a gente só precisa encontrar formas de acessar elas e as formas que fazem sentido para a gente dentro da nossa realidade também. Então, esta é a frase. A integração dela no dia a dia é isso: é você parar, é você desacelerar. É você encontrar um tempinho para meditar, um tempinho para dormir um pouquinho mais. Às vezes, tudo que a gente precisa é dormir um pouquinho mais cedo, sem estímulo de celular, sem estímulo de tela, sem até estímulos de livro. Só deitar, relaxar, se desconectar um pouquinho, sabe? Eu acredito que ela é desse simples, né, da vida acontecendo, mas que pode fazer você realmente acessar coisas que vão ser muito significativas para você, porque ela traz essa energia de acesso. Tanto que quando eu tiro ela nas leituras, é uma carta que muitas vezes eu não tenho as palavras ditas, eu tenho muito do sentir, porque ela te coloca em contato com esse sentimento, mas esse sentimento interior mesmo. Então, assim, fiquem com essa palavra, né, com essa frase, né, a sabedoria é algo que vem de dentro. Tirem esse momentinho para descansar, para se recolher um pouquinho mais cedo, sem esses estímulos da vida externa, né, o tempo todo acontecendo aí. É, Meditem, façam as suas orações, né? Se puderem, talvez evitar um pouquinho de interação e ficar realmente no movimento de mais recolhimento também é muito importante. Então, esta é a mensagem da sacerdotisa. Espero que vocês tenham gostado. Ela é uma carta que entra em bastante contato com o feminino. Lembrando que todos nós, né, homens e mulheres, temos a energia feminina. Nós, mulheres, vamos ter mais energia feminina, mas para os homens também é importante compreender e acessar essa informação, porque também faz parte do movimento dos homens, né, e do masculino, trazer um pouquinho de recolhimento, né? Então ela traz esse equilíbrio, né? Então é isso, tá, gente? Espero que tenham gostado.